Olá, você chega na prova, vai resolver uma questão de porquê, tem lá uma frase declarativa com cara de ser uma resposta, ele não sabe porque leu sem assinar. Desconfio que em algum vídeo por aí você tenha aprendido que, e até em resumo, sabe esses resumos plastificados que você compra em banca de jornal? O porquê no início de uma pergunta é separado sem acento, o porquê numa resposta é junto sem acento. Esquece isso, chega de palhaçada, aprenda a usar a expressão porquê corretamente, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre dois casos específicos desse porquê. Então, antes de mais nada, esse negócio de porquê separado no início de pergunta, porquê junto em resposta, isso é uma furada. Isso não funciona. Funciona sim, mas naqueles exemplos rasos que você encontra em vídeo vulgar, em resumos plastificados que não servem para nada, tá bom? Preste atenção, você precisa entender que porquê é esse e por que é que então eu tenho que escrever junto ou separado. Hoje nós vamos conversar sobre o porquê separado e sem acento e o porquê junto sem acento. Na primeira, ele não sabe porque leu sem assinar. Preste bem atenção na cadência da leitura e também preste atenção na pontuação dessa frase. Ele não sabe porque leu sem assinar. Vá lá na regência do verbo saber, quem sabe, sabe alguma coisa. Esse porque leu sem assinar funciona como um objeto direto do verbo saber. Esse porquê tem valor de conjunção integrante. Quem sabe, sabe alguma coisa. Ele não sabe por qual motivo leu sem assinar. Esse porquê, regido pelo verbo e sem o emprego de vírgula, tem valor de por qual motivo, por qual razão, e tem que ser escrito separado e sem acento. Na de baixo, ele não sabe, vírgula, porque leu sem assinar. Esse porquê junto e sem acento, ele tem valor de, pode ser, nesse caso é uma conjunção causal, mas a conjunção causal e a conjunção explicativa porquê, elas são absolutamente idênticas quanto à ideia própria delas aqui escrito, só porque sem considerar o contexto, tá bom? Ele não sabe, pois, porque, porquanto, visto que, uma vez que, leu sem assinar. Neste caso, este porquê junto e sem acento é uma conjunção causal, tem valor de visto que, só porque, uma vez que. E essa vírgula é obrigatória antes de uma conjunção causal. Mesmo que fosse uma conjunção explicativa, esse porquê é igualzinho quando era explicativo. Seria explicativa, por exemplo, se eu tivesse o imperativo antes dele. Se tivesse escrito assim, por exemplo, saia, vírgula, porque precisamos conversar. Saia, vírgula, pois, só porque, visto que, precisamos conversar. Seja como for, este porquê tem valor de visto que, uma vez que, já que. E eu sou obrigado a usar uma vírgula antes da conjunção causal ou da conjunção explicativa. Voltando ao primeiro caso, ele não sabe porque leu sem avisar. Ele não sabe por qual motivo ele acabou, né? Ele leu sem assinar. Ele acabou lendo e não assinou. Ele não sabe por que ele fez isso. Ele leu, não quis assinar, mas não sabe explicar o porquê. Ok? E na de baixo, ele não sabe, vírgula, porque leu sem assinar. Ele não sabe por qual motivo que ele não sabe, né? Ele leu e não quis assinar. Tá claro isso? Bacana. Não erre isso novamente e chega de palhaçada com porquê.